Quero refletir com vocês hoje sobre o tema 3 promessas na vida do homem, da mulher que agrada a Deus. Aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 26 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Deus dá trabalho e canseira, para que este amontoe, a fim de Deus dar àquele que lhe agrada. Deus tem promessas para a vida de quem agrada a Ele. A Bíblia diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha pergunta para você, jovem, para você, querido, é a seguinte: você tem agradado a Deus? Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida, segundo este texto aqui. Em primeiro lugar, Deus dá sabedoria. Como tem sido difícil viver nesses dias, relacionamentos truncados, e como nós precisamos de sabedoria nos relacionamentos. Relacionar é uma arte. Sabedoria para educar os filhos, sabedoria como líder, sabedoria para gerenciar pessoas, sabedoria para investir o dinheiro do seu suor, do seu cansaço, do seu trabalho. A Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão e disse para Salomão: pede-me o que tu queres, eu te darei. E Salomão então disse para Deus: Deus, dá-me sabedoria e conhecimento para eu governar a testa deste povo. E Deus disse a Salomão: não me pedistes riqueza, poder, mas me pediste sabedoria. Eu te darei sabedoria, riquezas. E a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá um homem sábio e com tantas riquezas como foi Salomão. Deus deu Salomão sabedoria como rei, como empreendedor. Deus quer te dar sabedoria, querido. Deus quer te dar sabedoria para poder educar os seus filhos, sabedoria para liderar o povo que Deus te confiou, sabedoria. Mas aqui diz que Deus dá também conhecimento. Sabedoria e conhecimento são duas palavras diferentes. Tem gente que tem sabedoria, mas não tem conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E precisamos dos dois, sabedoria e conhecimento. Sabedoria para poder utilizar o conhecimento que a gente tem. O que você é? Você é um empresário? Você é um líder? Você é um médico? Você é um advogado? Você é um mecânico? Você trabalha na área de informática? Sabe o que Deus quer nos dar? Deus quer dar a cada um de nós profundidade no conhecimento, na área, na vocação que você tem, que eu tenho. Para você, como médico, aprofundar, conhecer, saber. Então aqui diz que Deus dá conhecimento. Você que é estudante, Deus vai te dar conhecimento se você agradá-lo. O que você faz? Deus quer te dar conhecimento nesta área aí. Mas a Bíblia diz também, a terceira promessa, que Deus dá prazer. Quantas pessoas que perderam o gosto pela vida, quantos jovens que abandonaram os estudos e estão aí nas jogatinas, nas bebedeiras, nos vícios, nas drogas, perderam o sentido da vida. A pior coisa que existe é quando o ser humano perde o sentido da vida, perde o gosto pela vida. Quantos empresários que estão desanimados, quantos líderes desanimados, quantos casais desanimados, querendo separação, porque perderam o prazer na vida. Mas eu quero dizer para você, Deus quer nos dar prazer, alegria, satisfação. Você chega no seu trabalho e já fica olhando no relógio para dar na hora do almoço. Quando chega na hora do almoço, fica louco para chegar à tarde para ir embora. Perdeu o prazer. E trabalhar tem que ter prazer. Aí você fala assim: tá bom, pastor Eugênio, o senhor disse que Deus tem 3 promessas. Deus tem sabedoria, conhecimento e prazer
para nos dar. Então me fale, como que eu vou agradar a Deus? Eu quero então agradá-lo para que estas promessas venham sobre a minha vida. Em primeiro lugar, agradar a Deus é entregar a vida ao seu Filho Jesus, é tê-lo como Senhor e Salvador. Deus nos amou este mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. E Jesus, Ele é que dá sentido, razão à existência humana. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então agradar a Deus é entregar a vida a Jesus. Deus nos deu um presente, Deus nos deu o seu Filho, que morreu numa cruz por nós. Mas em segundo lugar, agradar a Deus é viver em comunidade. Deus deixou a sua igreja e nós precisamos de estar juntos, comendo o pão da fraternidade. Deus nos criou seres racionais e sociáveis para vivermos em sociedade. E quando nós estamos juntos e quando nós relacionamos, nós vamos nos tornando gente, humanos. Quem isola, insurge-se contra o saber, é o que a Bíblia diz em Provérbios. Aquele que se isola, insurge-se contra a sabedoria de Deus. Então, é estar junto, faça parte de uma comunidade, se integre. Você não pode viver isolado, vivermos juntos para poder ajudar um ao outro, para poder servir a um ao outro, e isso agrada a Deus. Este é o projeto de Deus, é que vivamos em comunhão. Mas em terceiro lugar, agradar a Deus é não conformar com este mundo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não conformar com este século. Quando se fala de mundo, século, está falando do sistema pecaminoso que está aí, as jogatinas, as bebedeiras, a prostituição, esta vida aí que muitos estão vivendo nas euforias descomprometidas, vida sem sentido, e nós não podemos tomar a forma deste mundo, não podemos conformar com o que está aí fora. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que este mundo, que este século jaz no maligno. Agradar a Deus é não conformar com o que está acontecendo aí. Mas ainda em quarto lugar, agradar a Deus é obedecer, é estar debaixo dos preceitos de Deus, é obedecer a sua palavra. Deus deixou aqui preceitos para que estejamos debaixo deles, para que vivamos uma vida abençoada, segundo os propósitos de Deus. Obedeça a palavra de Deus e você estará agradando ao Senhor. A Bíblia diz para você, jovem, no Salmo 119, versículo 9 e 10, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, obedecendo os preceitos do Senhor? É guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Mas ainda, agradar a Deus é louvá-lo, é adorá-lo, é viver a todo momento agradecendo pela sua bondade, pela sua graça que tem estado sobre nós, pelos cuidados de Deus para conosco. A pior coisa que existe é quando você dá um presente para alguém e esta pessoa não agradece, desmerece o presente, joga de qualquer jeito. Muitos têm feito, não têm agradecido a Deus. Todos os dias Deus renova sobre nós as suas misericórdias. Então eu quero dizer para você, agrada-te do Senhor louvando a Ele. A Bíblia diz em Efésios que o fim nosso aqui é honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. Eu quero terminar e dizer o seguinte: Deus tem promessas para a tua vida e para a minha vida. Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento ao homem, à mulher que Ele agrada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará
os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe. Até mais.